Oi, pessoal, tudo bem? Vou segurar o microfone aqui, ó, porque tá ficando muito baixo o meu áudio. Hoje eu arrumei outra estrutura para estar aqui conversando com vocês, porque lá fora, onde eu tenho gravado, tá muito barulhento por causa de uma obra aqui atrás da minha casa. E aqui tá mais silencioso, mas em compensação a luminosidade é pior, né? E eu tô tentando usar o áudio do microfone aqui para ver se fica melhor do que o do computador. Então, eu recebi uma demanda de falar sobre a relação entre irmãos. Ai, eu tô vivendo isso na minha casa, né? Eu tenho dois meninos intensos, e eu não tive essa experiência na minha vida. A minha diferença de idade para os meus irmãos é muito grande. Então eu não tive essa intensidade, essa disputa por qualquer coisa. Para mim, isso é tudo muito novo enquanto mãe, né? Na minha família, assim que eu só fui ter enquanto mãe depois que eu fui mãe. E nessa quarentena está mais intenso, obviamente, na minha casa e na de todo mundo. Então eu vim falar sobre esse assunto. Me exigiu, pesquisei, conversei com muita gente e, e eu queria partir de um lugar que é o seguinte: a criança, como ela tem um raciocínio, pensamento e o psiquismo todo voltado para um egocentrismo, né? Ela é egocentrada, que a gente fala. E o que que eu quero dizer, né? Que a criança acha que o mundo acontece por ela, que o mundo acontece por causa dela, que a lua acompanha ela no céu. Né? E isso é importantíssimo, isso é necessário, isso protege o psiquismo da criança de muitas coisas que acontecem no mundo que ela nem dá notícia, né? Isso é muito importante. Só que também é importante que ela vá saindo desse egocentrismo, dessa visão egocentrada do mundo, à medida que ela vai crescendo, para conseguir virar um adulto com relações sociais saudáveis, né? Um adulto competente nas suas relações. Por que eu estou partindo desse ponto? Porque essa criança egocentrada, ela tem um amor exigente, né? Ela nos demanda um amor exigente. Então, ela nos demanda que a gente seja feliz por causa dela, que só ela nos dê alegria, que a gente não tenha satisfações com o trabalho, que a gente não tenha outras conversas que não sejam sobre ela ou para ela ou por ela, né? A criança pequena, ela exige isso dos pais e de outros adultos, mas com os pais é mais intenso, assim. E o que acontece? Claro que ela não pode ter, né, gente? Isso a gente não pode dar para ela, porque a partir dessa relação com a gente é que ela vai aprendendo que o mundo não acontece por ela, que ela não é 100% a razão de viver de ninguém. Né? Um exemplo que eu gosto muito de dar quando a gente pensa nessa atitude egocentrada é quando a gente tem o primeiro amor, né? Quando a gente é um pouco incompetente ainda, na adolescência, né? Naquela idade ali da juventude, e a gente tem o primeiro amor. Quando a gente tem o primeiro amor, a gente quer que o primeiro amor só enxergue a gente, não é assim? Vocês lembram disso? A gente quer que o primeiro amor só pense na gente, respire por a gente, esteja sempre com a gente, queira nos ligar, né? Na nossa época telefone, né? Queria ficar, a gente queria que ele ficasse lá horas falando com você e tal, não era assim? Então, o amor da criança é assim, só que é assim o tempo inteiro. Né? A nossa paixão fervorosa ela vai passando e vai amadurecendo, porque nós não conseguimos mais, né? Esse tipo de relação. Ela é uma relação que anula alguém, ou você ou o outro, né? Então a gente não consegue. Ela é gostosa por um tempo, né? Dá um friozinho na barriga, mas ela passa. Mas a criança tem esse amor que é muito parecido com essa paixão, né, juvenil. Então, ela tem um amor exigente, ela quer que você respire por ela quer que você fique com ela quer que, né, enfim, que seja ela, e não pode ser assim. A gente tem que ir contando para ela com amor, com cuidado, claro, que ela não é o centro do mundo, que o mundo existe apesar dela, né? E que inclusive o mundo existe apesar da existência de nós seres humanos, né? Que está, né, um indivíduo, que cada indivíduo é importantíssimo, mas que a sociedade caminha, que a humanidade caminha, que a natureza caminha. Então, assim, para que ela se torne, como eu disse, um adulto competente socialmente.
né? Isso é muito importante. Aliás, isso é essencial para a formação de um sujeito. Então, por que eu estou partindo disso? Porque no meio de toda essa exigência, tem um irmão que também tem toda essa exigência. Olha que pepino. Difícil, né? E então eles têm que dividir tudo, né? Eles têm que dividir a casa, eles têm que dividir o último copo de suco, eles têm que dividir a última fruta, eles têm que dividir, né? Enfim, tudo, né? Um quarto, às vezes, os brinquedos, e dá tantos conflitos porque metaforicamente eles estão dividindo a atenção e o amor exclusivo dos pais. É isso que eles querem, né? Cada um deles quer exclusividade. Então, a metáfora do copo de suco, o último copo de suco, ou o último pedaço da sobremesa, ou o brinquedo que ninguém tava nem dando fé nele, de repente ele vira o brinquedo mais legal do mundo e vira um motivo de conflito. Isso é uma metáfora da exclusividade do olhar dos pais, da exclusividade do amor dos pais. Né? Então, eles precisam aprender ali, naquela relação fraterna, que eles não têm exclusividade, que hora é um, hora é outro e que tem amor para todo mundo. Só que isso é muito difícil, a gente só aprende na relação. Isso não é uma coisa ensinável, né? Isso é uma coisa de vivência, né? Uma experiência de vivência. Então, o que eu quero trazer com isso? Só que, além dessa confusão, né, que já é uma confusão, vem a quarentena para nos desafiar mais ainda enquanto pais. O que a quarentena fez que a gente tem percebido? A quarentena fez com que os irmãos virassem o maior depositário de todas as relações que a criança tem agora com outras crianças. Então, as relações de parceria, as relações de conflito, né? Todas as relações que ela tem lá fora, na escola, com a família maior, né? Com primos, no clube, enfim, no parque, em todas as relações, elas estão sendo metaforizadas, elas estão sendo, metaforizadas, não, desculpa, elas estão sendo depositadas nesse irmão. Então, a relação está muito mais forte nesses irmãos, né? Para quem tem mais de um. Então, é claro que as relações estão mais intensas, tanto de parceria quanto de conflito, né? A quarentena nos trouxe essa questão. E, então são, né, duas crianças com amor exigente, exigindo a exclusividade de atenção, e que ao mesmo tempo estão trazendo todas as relações que tem por aí para dentro de casa, né? Nessa parceria com a outra criança que está dentro de casa, né? Ou com as outras crianças que estão dentro de casa. E o que eu, né? O que eu penso sobre isso, que eu acho que são saídas, né? Que eu acho que a gente pode fazer com isso. Primeiro, manter aqui na nossa referência sempre o trazer para a palavra. Né? Então eu também perco a paciência, tem hora que eu tenho que sair, respirar, como eu disse, eu não tenho irmão, aí eu acho tudo muito absurdo, às vezes eu procuro as pessoas e falo, gente, relação de irmão é assim mesmo? Porque eu tô achando tudo tão intenso, tudo tão difícil. Mas aí eu saio, respiro, tomo água. Quando eu consigo me reorganizar, que eu volto, eu tenho tentado fazer isso, assim, trazer para a palavra. O que você está sentindo? O que você está com vontade de fazer, né? Que na minha casa o pequeno quer jogar o grande na lata do lixo para ele pegar coronavírus e o grande quer que o pequeno morra, né? Desapareça, enfim, que ele não tem conceito de morte ainda bem definido. Então ele usa a morte como a pior coisa que pode acontecer. Mas colocar em palavras e deixar a criança falar, né? Deixa falar, né? Deixa pôr em palavras. Ah, você tá com raiva, você quer que aconteça o pior com ele, a gente fica mesmo. E à medida que a criança vai falando, ela elabora, né? E ela vai subindo mais um degrau rumo à maturidade. Ela vai arrumando ferramentas, ela vai arrumando recursos. E ela vai conseguindo entender aquele sentimento que tá ali doendo o corpo inteiro, né? Porque dói o corpo inteiro, é uma raiva que dói no corpo inteiro, que ela não sabe o que fazer com aquilo. Então, assim, é importante a gente sempre trazer para a palavra, sempre, né? Para permitir essa elaboração. E qual outro movimento que eu acho necessário a gente fazer? Eu acho necessário a gente olhar para dentro da gente, para pensar o papel que cada criança tem para mim. Não é o amor, quem eu amo mais, de maneira alguma. Amamos todos os nossos filhos, não é isso que está em discussão. Mas é o lugar. Então, eu tenho um filho que parece comigo,
no jeito, na aparência física. Eu tenho um filho que lembra a minha criança, me lembra a criança, ou não, eu tenho um filho completamente diferente de mim que me estranha, né? Então, tudo isso a gente tem que refletir. Eu protejo o mais novo? Hum, ou eu protejo mais velho e acho mais novo pirracento, né? Porque a gente acha, vamos ser sinceros, né? Ou eu protejo o menino, ou eu protejo a menina. Como é, né? Como é que é cada filho aí pra mim, né? Eu acho que o mais velho tem que fazer mais coisas. Às vezes sim, às vezes tem sim, né? É, ser o mais velho, às vezes na minha casa, por exemplo, o mais velho tem obrigações que o mais novo não tem, porque ele não tem condição de ter, né? O mais velho tem mais independência para fazer as próprias coisas, e o mais velho pode dormir, pode acordar mais tarde, dormir mais tarde, pode, consequentemente, acorda mais tarde, né? Pode, enfim, pode ver programas que o outro não pode comer coisas que o outro não pode, né? Que eu acho que não são adequadas para uma criança de 2 anos. Então, assim, tem essa diferença e eles entendem quando eles estão ganhando algo, mas eles não entendem quando eles que estão perdendo algo, né? Quando a obrigação é deles, quando o não cai para eles. E eu trago sempre isso, assim, né? Olha, você tem tantos anos, seus deveres, seus direitos, você tem tantos anos, seus deveres, seus direitos e pronto, né? Mas isso é uma questão que eu raciocinei em prol deles, não em prol de mim, porque como eu disse, eu não tive irmãos próximos, então não era um raciocínio da minha casa, eu não tô tentando resolver algo, acho que não, pelo menos, né? A gente nunca sabe, mas acho que não é uma coisa que me afeta, é uma coisa que pra mim é muito clara de ser resolvida. Mas tem coisas sim que me afetam, né? Eu tenho um filho que parece muito comigo, eu tenho outro que já é muito diferente. Como eu sou exigente comigo, eu sou exigente com o que parece comigo. Isso é uma coisa que eu já refleti, né? E como eu não sou tão exigente com os outros como eu sou comigo, eu acabo não sendo tão exigente com o outro. Então, isso tudo são reflexões que eu fiz na minha casa, né? E eu tô convidando vocês a fazer para a gente limpar um pouco essa relação tão intensa e conseguir agir de maneira que leve eles para o crescimento, né? Que leve eles para ter uma relação de cumplicidade, de irmandade. Vão brigar, claro que vão, mas que sejam parceiros aí ao longo da vida, que é isso que a gente quer, né? E não a gente fique resolvendo as nossas fantasias, né? E a nossa criança, as nossas dores neles. Então, meu convite é esse, tá? Eu também tô apanhando pra caramba, também tô fazendo muitas reflexões e eu queria que vocês dividissem comigo, né? Montar essa fala me ensinou muito, eu refleti muito, pensei muito, estudei bastante, discuti com muita gente, conversei com as minhas parceiras de trabalho para elas me ajudarem, porque é um assunto que, como eu disse, me afeta, né? Eu tô passando por questões e aí eu fico me questionando se eu sou uma boa mãe, né? Se eu sou uma mãe suficientemente boa para ter, né, esse tanto de conflito. Então me ajudou muito, muito, muito. E eu queria saber, né, retorno de vocês, saber o que que vocês estão achando, como que tá aí do outro lado, tá bom? Eu aguardo retornos, eu adorei esse assunto, obrigada a Ju que me sugeriu, Ju Altoé, obrigada, mando um beijo para ela daqui e um beijo em todo mundo e vamos seguir, né, nessa batalha.